O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desde modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós temos os discípulos perguntando a Jesus por que fala em parábolas. As parábolas, ao mesmo tempo que revelam, escondem e revelam o reino de Deus. Parábolas era um método simples que Jesus utilizou para pedagogicamente falar das coisas eternas. As parábolas foram uma forma pedagógica que Jesus usou para alcançar a todos, falando de forma simples, mas que exige também do interlocutor, daquele que a escuta, o esforço de tentar entendê-la. Claro que aqueles que têm intimidade com Jesus são capazes de entender melhor as parábolas, pois são discípulos. E os discípulos caminham junto e convivem com Jesus, partilha de sua mensagem. Os demais têm que ter um coração aberto para ouvir e entender. Por isso o profeta Isaías já falava no Antigo Testamento que muitos não seriam capazes de compreender. Teriam os olhos fechados àquilo que estava dizendo, os ouvidos surdos a que tentava penetrar dentro do coração. E assim não se deixariam converter, nem ser curados. Jesus veio curar a humanidade da falta de amor e converter-nos para uma vida nova. O Senhor que nos ajude a vivermos a sua palavra no dia a dia, fazendo a conversão diária, estando sempre abertos à sua mensagem. Que assim seja. Amém.